Olá a todos, é com muito prazer que venho através desse vídeo apresentar para vocês meu relato de experiência. O meu nome é Laura, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Chapecó. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma segunda tela aqui com os slides para vocês ficarem a par do que eu estou falando. Então, o meu relato de experiência, ele é denominado por a interpretação de problemas matemáticos, influências na aprendizagem em sala de aula. Tá? Ele foi escrito por mim, Laura Estéreo Benedete Preto, e também pela minha professora orientadora, Marisol Vieira Mel. Agora eu vou falar um pouquinho da professora. Então, minha professora, ela é docente no curso de matemática aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, também do campus de Chapecó. Ela é licenciada em matemática pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutora em educação pela Unicamp. Aqui, então, sou eu e ela, num evento que a gente teve a oportunidade de participar no ano passado em Curitiba, no ENLIC. Após apresentar as autoras, então, agora eu trago para vocês um pouco do que é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo produzido pela universidade mesmo, que vai explicar um pouquinho do que é, né? A universidade, então, ela está presente nos três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o curso de Matemática e Licenciatura, ele está presente na Universidade Federal da Fronteira Sul do campus de Chapecó. A Universidade Federal da Fronteira Sul, a nossa UFFS, nasceu em 15 de setembro de 2009, através da Lei 12.029. É a primeira universidade federal a nascer em uma estrutura multicamp, distribuída por 3 estados da federação. Estamos presentes nas cidades de Chapecó, em Santa Catarina, Laranjeiras do Sul e Realeza, no Paraná, Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Apesar da pouca idade, a UFFS já possui uma vasta estrutura. São 233.200 metros quadrados em área construída, que possibilitam o funcionamento de cursos de graduação, especialização e mestrado em diversas áreas, além de doutorados interinstitucionais e programas de residência médica e residência multiprofissional. Como eu falei para vocês, eu trago a minha experiência do estágio, meu relato de experiência. Ele foi obtido, então, no ano passado, no segundo semestre de 2019, então, em meados de agosto e dezembro, até dezembro, correspondente, então, ao estágio curricular supervisionado 3 da nossa instituição, do curso de matemática, no caso. Juntamente com o programa Residência Pedagógica, né? Fui residente pedagógica, fui residente, no caso. Então, a motivação por essa temática de interpretação de problemas se deu desenvolvendo dentro do estágio curricular, em regência com uma turma do segundo ano do ensino médio. Nessa turma, então, a gente tinha aproximadamente uns 35 alunos, e foi através deles que eu tive interesse em realizar uma pesquisa nesse tema, né, de interpretação de problemas. Bom, após apresentar, então, para vocês um pouco da contextualização de onde surgiu essa experiência e a produção desse relato, eu trago para vocês os referenciais teóricos que mais me incentivaram a entender o que é a interpretação, tá? O professor Sérgio Lorenzato, então, foi utilizada nesse relato de experiência, nessa pesquisa, a obra Para Aprender Matemática, do ano de 2006, e também a autora Lorenzati, Edith Jussara Cândido Lorenzati, foi utilizada a sua obra Linguagem Matemática e Língua Portuguesa, Diálogo Necessário na Resolução de Problemas Matemáticos, do ano de 2009. O Lorenzato, então, ele sempre nos disse que o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, ele se dá tanto pelas relações
que o professor estabelece com esse aluno, né, pelas metodologias, como também pelas influências destas metodologias no comportamento e na capacidade de interpretação do aluno. Ou seja, a gente precisa identificar, criar metodologias para que os nossos alunos tenham essa capacidade de interpretar as coisas que estão sendo expostas a eles. Por sua vez, então, Lorentzatti, ela nos diz que a interpretação dos textos matemáticos envolve tanto a compreensão da matemática, dos conceitos matemáticos, do que está envolvido na matemática, como também o conhecimento da língua portuguesa, né? Compreender o que está explicitando a nossa questão, né? Não adianta a gente só entender a matemática e não compreender a língua portuguesa. E também não adianta só a gente entender a língua portuguesa e não entender a nossa linguagem matemática. E é por isso, então, que tanto a linguagem matemática quanto a linguagem portuguesa precisam estar dialogando sempre. A gente precisa criar essa dinâmica de utilizar as duas linguagens, né? E além disso, então, a gente tem dois documentos que são muito importantes na educação básica em si, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino Médio, de 1998, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, de 2018. Esses documentos, então, eles nos trazem uma questão muito interessante que a gente tem que debater sempre. A importância da interpretação de textos para que o aluno desenvolva um raciocínio lógico, para que o aluno consiga compreender as coisas que estão à sua volta, né? A interpretação, então, ela se torna um dos métodos mais essenciais para que o discente adquira a compreensão, né? Associe o que ele está fazendo com o mundo real e, principalmente, que ele filtre as informações que estão sendo destinadas a ele, né? Quando o nosso aluno aprende a interpretar, ele aprende também o quão importante é ele filtrar as informações que ele está recebendo, ele saber de onde estão vindo, ele entender o contexto que elas estão vindo. E acho que isso que é muito importante, principalmente agora pensando no momento que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente tem uma carga enorme de informações chegando a gente a cada minuto, e por isso a gente tem que aprender muito a interpretar e a filtrar os conhecimentos que a gente está recebendo. Foram duas situações, então, que me chamaram a atenção e por isso que eu resolvi entrar nesse tema, né? O meu relato, ele vai descrever, então, essas duas situações. A primeira, então, refere-se a um período que eu estava apenas observando a turma, a gente chama de observação-participação, e a segunda atividade, então, refere-se ao período que eu já estava dando regência, já era a prof estagiária deles, né? E foi durante uma avaliação. Então, eu tive essas duas atividades que resultaram no relato de experiência. Na primeira atividade, a professora solicitou para que os alunos, então, respondessem as questões que estavam sendo solicitadas através do que se era dado, né? Uma matriz. Primeiramente, então, ela pediu para que eles colocassem essa matriz em um formato de tabela, né? Para que eles conseguissem identificar os dados de uma forma mais completa, digamos assim. Nesse momento, então, a gente conseguiu notar que os alunos não conseguiam compreender o que era uma tabela e principalmente não entendiam os enunciados, não conseguiam interpretar o que estava escrito. Bom, na segunda atividade, então, que já era o meu momento de regência, a gente estava trabalhando com sistemas lineares. Essa foi uma questão de uma avaliação daí que foi proposta para eles. Inicialmente, então, foi solicitado para que os alunos pesquisassem o que era carro flex, que são aqueles automóveis que podem ser abastecidos tanto com gasolina, tanto com álcool, para que eles tivessem essa noção de que, quando a gente está falando de um carro flex, a gente pode abastecer com dois tipos de combustíveis, né? Quando foi proposta essa questão, inicialmente, eu utilizei os valores reais do preço do litro do álcool e do preço do litro da gasolina. Porém,
quando foi solicitado para a professora da classe mesmo, da escola, ela achou que seria inviável aqueles valores porque eles não deixavam os alunos usarem calculadora e eles não iriam conseguir calcular em tão pouco tempo. Enfim, eu achei muito errado, mas segui as ordens dela, né? E foi proposta, então, essa questão. Mesmo sabendo que era um carro flex, que pode ser abastecido com os dois combustíveis, eles não conseguiam associar que seria uma soma, né? Uma soma de combustíveis, para facilitar o entendimento, né? E então, devido a isso, eu entendi que os alunos realmente eles têm muita dificuldade em interpretar as questões, né? Não me estender muito, então já vou para as considerações finais. E já trago algumas conclusões para vocês. Tá, então, essa experiência, então, ela demonstrou como que a interpretação, ela influencia no conhecimento matemático, né? A gente precisa muito que os nossos alunos tenham esse conhecimento, consigam identificar os dados da questão, mas principalmente que eles tenham essa noção de como é importante eles saberem o que se pede, para depois eles se interrogarem se aquele resultado é viável, né? Porque às vezes a gente encontra uns resultados tão absurdos em algumas questões que a gente fica se perguntando, né? Aonde que eu errei? Mas, na verdade, é nisso, né? A gente erra quando a gente não cobre uma interpretação de um aluno. Então, é com isso que eu trago que interpretar vai muito além de ler e responder um questionamento. Eu acho que interpretar é quando a gente consegue associar essa resposta que a gente teve com o mundo, né? Com o que a gente está vivendo, com o nosso dia a dia. E o impacto, então, dessa falta de interpretação afeta todo o nosso processo de aprendizagem, né? Tanto na matemática quanto de ciências, biologia, geografia, enfim, de tudo. E é com essa frase, então, que eu concluo a minha apresentação, falando para vocês, para mim, para todos os professores de matemática, de português, de ciências, de física, enfim, de todas as disciplinas, que a gente precisa influenciar os nossos alunos a ler, a gente precisa influenciar os nossos alunos a se questionar, a questionar o mundo, a questionar o que a gente está vivendo, a questionar o certo, a questionar o errado, e a entender, a identificar e a interpretar, tanto na matemática quanto em outras disciplinas, o que a gente está respondendo, né? A entender o que a gente quer responder. E é isso, gente. Então, aqui eu deixo para vocês os nossos contatos. Se vocês quiserem realizar alguma crítica, alguma colocação, quiserem entrar em contato para ter o resumo completo, o relato de experiência completo, vocês podem entrar tanto em contato comigo, tanto em contato com a professora Marisol, tá? A gente está dispostas a conversar sobre isso. E seria isso então, gente. Obrigada a todos pela atenção.